Bem, boa tarde a todas e todos. Obrigado pela presença. Mais um FENAC Talks. Dessa vez com um cantor que eu particularmente sou fã, da mesma região aqui no Brasil. Queria agradecer a sua disponibilidade e simpatia. Obrigado, Martins, por vir. Eu que agradeço, é sempre uma honra imensa. Sobretudo conversar com você, ainda vindo do mesmo lugar. Parece que a gente sabe os códigos e as linguagens, né? É verdade. Eu aprendo muito Os com você. sotaques, imagina, eu que aprendo com você. E curioso, eu e Martins, a gente era quase que do mesmo bairro, da mesma freguesia, É, né? Lá no Brasil, né? Não fomos amigos de escola, né? Mas poderíamos ter sido, né? com toda certeza. Mas nos encontramos aqui e que prazer. Martins, vamos começar do começo. Assim, a gente já teve uma conversa preternamente junto com o Almério, mas hoje a gente está com Martins mesmo. Então a gente pode te explorar ao máximo nesse sentido individual. À As, disposição. as curiosidades são gigantes, porque eu vejo muita referência na tua obra, mas eu queria saber primeiro o que é que Martins cresceu ouvindo. Não Martins especificamente aquilo que ele escolheu ainda, Sim. mas o que é que você ouvia na tua casa, no teu ambiente familiar? Sim, eu tenho uma relação muito forte com a poesia popular. A poesia dos cantadores de viola, que chamaria os trovadores aqui, né? Do sertão de Pernambuco, uma região muito especial. Então, quando eu era muito pequenininho, minha família tinha um tio que ia muito pro sertão e todas as vezes que ele voltava, ele trazia CDzinho, fitinha cassete e tal. Então eu via Caju e Castanha, Otacílio Batista, repentista, né? Ivanildo Vila-Nova. E aí depois comecei a ter contato com as canções que se tocava na rádio, no rádio. Então eu via de tudo. Muito música popular, assim, Chico, Caetano. Ouvia também muitos pagodes dos anos 90. Aí eu descobri o Jorge Aragão, que eu sou fã, Exalta Samba e tal. Quando eu fui me entendendo como gente, a partir de 18, 19 anos, assim, e me reconheci e comecei a vislumbrar uma possibilidade de uma carreira artística, é o momento que eu conheço o movimento Mangue Beat, que na ocasião já estava. Chico já tinha morrido, as bandas continuaram e tal, mas ainda não estava aquela coisa tão efervescente como era no iniciozinho. Mas descobri o movimento Mangue Beat como uma possibilidade muito bonita, assim, de pensar. Ora, um movimento realizado no meu estado e ter uma adesão tão bonita, tão profunda no Brasil inteiro, enfim, no mundo, né? É um movimento que tem referências em vários lugares. Eu falei, acho que eu também posso fazer alguma coisa nesse lugar. Porque eu não sabia como era exatamente o que era ser artista, como era gravar um disco. Enfim, eu fazia músicas, tocava meu violão, mas não sabia como é que funcionava. Venho de uma família muito humilde, enfim, do subúrbio de Recife, e para mim era muito difícil entender como era esse lugar, assim, da música, como é que fazia para chegar, quem é que, sabe? E aí eu acho que o movimento Mangue Beat me sugeriu essa possibilidade muito bonita de dizer assim, não, imagina, dá para fazer, vai. Aí eu comprei uma rabeca, né? A rabeca parece muito com violino, enfim, mais rústica, tem um som assim mais específico. E aí passei, tinha uma rabeca, assim, tem uma feirinha em Recife chamada Feira do Bom Jesus, que vende objetos, coisinhas, artesanatos e tal. E aí uma dessas barraquinhas tinha uma rabeca. Por acaso tava com um arco, eu peguei assim o arco e fiz assim, ó. Vrau. Aí eu, que som maravilhoso. Quero aprender a tocar esse instrumento. Já ouvi a Mestre Ambrosio, uma banda muito importante para o movimento Mangue Beat. O Antônio Nóbrega, que vem antes disso, né? Com o movimento armorial de Ariano Suassuna. Pronto. Aí comecei a vislumbrar essas coisinhas todas. E o que eu ouvi na minha, enfim, o que eu cresci ouvindo foram essas canções. Repente de viola, MPB e a coisa mais popular que se tocava na rádio. E na tua casa tem músicos, as pessoas tocam? Como é que tu chegou aos instrumentos? Como é que foi essa iniciação musical especificamente? Não, ninguém na minha casa toca, mas todo mundo gosta de música, exceto meu pai. Meu pai não é que ele não gosta, ele não se emociona com música, eu acho uma graça. Embora ele seja uma pessoa muito sensível, assim, ele tem um olhar muito bonito. Nem com a tua, bicho, nem com a tua. Com a minha, eu sou filho dele, ele é um meu babão, assim, qualquer coisa que eu fizer ele vai achar bonitinho. Mas ele não é uma pessoa que se emociona com música, assim, ele tem se emociona com outras coisas. Mas a mãe do meu pai é uma pessoa maravilhosa. Minha avó tem uma voz linda,
canta divinamente, assim, tem aquela voz meio de cantora de rádio, né? Tipo, Ângela Maria, aquelas coisas, Calbi Peixoto. Então eu via muito ela cantar isso em casa, mas ninguém na minha família é da música. Tem o meu primo, que é da mesma geração que eu, que é escritor, que gosta de música, que escreve letra de música, mas não toca nenhum instrumento, mas é um entusiasmado por música e por essas linguagens todas que abraçam esse lugar da música. Eu comecei a tocar violão por causa de um amigo meu, Danilo, que foi muito importante para mim. Hoje ele é escritor também, professor de literatura, e ele, muito adolescentezinho, assim, tipo, tudo pequenininho, ele na escola era apaixonado por uma menina, e essa menina tocava violão, e ele queria aprender a tocar violão para seduzir a menina. E aí ele começou a aprender, e eu achei bonito ele aprendendo, assim, eu não quero seduzir a menina não, mas eu queria aprender a tocar violão também. E a gente é adolescente, assim, molecote. E aí comecei a tocar violão por causa disso. Um flerte de um amigo na adolescência. Tudo criança. E deu certo isso aí ou não? Não sei se deu certo. Deu certo que eu aprendi a tocar violão. Valeu. A gente era miudinho, era negócio de criança. Era todo mundo criança, adolescentezinho, assim. Não deu em nada, deu... Não tem que dar mesmo, não. Criança tem que estudar. Rapaz, discurso de vovó danado isso aí, né? Acho mais é mesmo. Mas me conta, então tu partiu pro instrumento e como é que foi, de fato, começar a fazer música? Eu digo assim, compor, a tocar em público, né? Você primeiro foi na escola com os amigos em banda, Sim. e logo depois, sabe, se apresentar. Eu lembro de ter te conhecido tocando a Rabeca, né? Eu nem imaginava que tu tocava violão, depois que eu te vi tocando violão, nossa, ele toca tão bem. Mas como é que foi esse transplante, né? Do músico inicial para um músico profissional, as apresentações? Minha história na arte começa por causa da literatura. Eu fiz parte de um festival lá de Recife que chamava A Letra e a Voz. Você tinha que escrever uma poesia e tinha que defender. Então você subia num palco, recitava, havia os jurados e o público lá e fazia uma análise e aí no final dizia quem ganhou e quem perdeu. Por acaso eu ganhei. Eu digo por acaso, eu sou virginiano, então eu sou muito... todo sei que lá, mas minha lua é em leão, então não é nenhuma modéstia nem nada. Porque realmente tinha muitos poetas incríveis e tal, fazendo coisas muito mais interessantes do que eu. Inclusive poetas que eu admirava e que me servia como referência, e eu ganhei. Não sei porquê, eu acho que teve uma graça qualquer, gostaram de mim, acho que, não sei. Ganhei aquele negócio, fiquei imensamente feliz. E essa possibilidade de estar no palco, estar falando e as pessoas ouvindo o que eu tenho para dizer, me deu qualquer coisa de... que coisa boa, eu quero fazer isso na minha vida. Então esse negócio do palco, da arte, dessa possibilidade de subir no palco e estar ali, tem a ver com a literatura. Aí como eu falei, quando eu começo a tocar rabeca e conheço mais o movimento Mangue Beat, aí eu falo, agora eu quero fazer música. Eu já tocava violão em casa, fazia umas musiquinhas, mas nada... Queria ser professor de literatura, fiz letras, não terminei o curso por causa da música me tomou, mas eu queria ser professor, gostava daquilo e tal. E aí montei minha primeira banda que se chamava Sagarana, que é uma homenagem a um livro belíssimo do Guimarães Rosa. E aí eu tocava rabeca nessa banda e tal. Aí paralela a essa banda eu fazia outras canções que eu não conseguia... enfim, não conseguia conectar com esta minha banda, que era uma banda muito mais regional, assim, muito instrumento de percussão e tal. E aí montei a minha segunda banda que chamava Marsa, que eu acho que é quando você me conhece, que aí é uma coisa mais, uma poesia mais urbana, então tem guitarra, bateria, percussão, uma coisa bem do momento ali de Recife, daquela música desenvolvida naquele momento em Recife. E por falar na massa e por falar em música, queria te perguntar se tu pode mostrar pra gente um sonzinho desse começo musical, que é o que me atraiu, na verdade. Eu ouvi um dia Martins, eu fiz, a voz desse cara é uma voz interessantíssima, né? Interessante e obscena essa voz, então eu gostei muito. Vou tocar então a canção que abria o disco. A boca fere o concreto arde, arranha-céu. No fígado vinagre, o álcool agre o fel. No pulmão o vício, no encontro o jogo, no afago o fogo e a paixão. É isso.
tijolos construo casas. Faço moradia pra uma flor, pra saudade. Tô perdendo os miolos, criando asas pra voar além da minha dor que me invade. A boca fere o concreto, arde arranha-céu. No fígado, vinagre, o álcool, agre, o fel. No pulmão, vício. No encontro, jogo. No afago, fogo e a paixão. É isso. Oba! Essa é veinha que só, né, Ivan? Imagina, tu tá em casa e de repente escuta um negócio desse, né? Quer dizer, o dia muda, as cores se misturam, tudo se bagunça, né? Por acaso, a própria capa do disco da Márcia é uma capa muito, muito bacana, né? Eu acho São bonitinho, é. muitos traços, assim, De um muitas artista cores. de lá, de Olinda, Raoni Assis. E eu lembro bastante de ouvir a Márcia, bastante. E concomitante à Márcia, eu acho que, para quem é, né, de Recife, quem estava lá no Brasil, surgiu também um movimento em paralelo que foi o forró na caixa, né? Sim. Então o Martins, essa rabeca, acabou tendo uma utilidade maior do que ele imaginava, né? Ele se tornou meio que o líder band, assim, com a rabeca, que é engraçado, né? Tinha o Siba, né, no Mestre Ambrosio, Sim, que mestre. é o líder da banda que toca rabeca e tá ali cantando. Então se desenvolveu esse projeto cantando, sejam músicas regionais, mas também músicas cover, né? A gente faz muito, a gente pega a rabeca, que é um instrumento muito específico, um som muito específico e muito usado na questão da cultura popular lá, né? E aí, então a gente pegou a rabeca e com muito respeito, usando os sapatos da humildade de São Francisco, a gente botou umas coisinhas mais moderninhas, assim, dentro do nosso repertório. Então a gente pegava músicas do cancioneiro popular, imagina, a gente tocava Caetano, a gente tocava, não, a gente tocamos Caetano, Gil, sei lá, até Beatles a gente fazia umas versões assim, em forró, tocando rabeca. E arrasta pra tá tum, né? E é isso, Vocês nunca pensaram em fazer um CD especificamente, não Forró na Caixa? Estamos nos organizando para isso. É uma banda que tem muito tempo. E essa banda servia como quase que um lugar de exercício pra gente, porque a gente se divertia. Nem era encarado como fosse um trabalho. A gente se juntava para tocar porque a gente gostava de tocar. E por acaso a gente ganhava um dinheirinho ali porque as pessoas pagavam para assistir. Aí depois foi crescendo muito. E aí depois a gente começou a fazer bastante coisa e tal. E aí não temos um disco. Eu acho que é a única banda que participei que a gente não tem um disco físico. Mas a gente já está se organizando para fazer isso. E o projeto em paralelo, Martins, quando é que surgiu? Tu estava ali no Forró na Caixa, na Massa. Quando é que surgiu a ideia de dizer assim, não, agora eu quero fazer meu disco, minha carreira solo, sabe? Sim. Trabalhar em cima do disco. Como é que surgiu isso? Alguém te falou, olha, Martins, tu deveria fazer? Ou tu dissesse, não, eu quero fazer meu projeto. E como é que isso também, como é que a banda recebeu isso, né? Porque às vezes isso cria um certo atrito, né, com a banda. Criou um pouquinho. Os meus amigos da banda ficaram um pouco chateadinhos assim, mas hoje todo mundo entendeu. E aí a gente também até trabalha junto. Eu chamo meus amigos para gravar coisa no meu disco e tal. Eu amo banda, eu acho banda uma delícia. E eu gosto desse negócio de dividir, de sei que lá e tal. Mas até a terceira página. Porque chega um momento que, pelo menos pra mim, eu queria falar de outras coisas, só que eu não tinha esse espaço dentro da banda. E entendo, e acho que tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que. A banda é uma democracia e a gente tem que
que se organizar as ideias e fazer uma coisa que fique bom para todo mundo. Eu acho que a ideia de começar uma carreira solo muito tem a ver com isso. Eu queria agora falar de outra coisa, eu queria do meu jeito, sabe? Queria convidar as pessoas que eu queria específica. Eu quero que fulano faça isso, quero não, né? Vou lá perguntar se ele quiser tocar, mas gostaria que vou chamar fulano, vou chamar fulaninho e tal, e fiz um disco assim muito do jeito que eu queria. Mas aí eu tive um estímulo assim muito bom, que foi Juliano Holanda, que é um grande compositor pernambucano, baita compositor, para mim um dos melhores compositores assim desses tempos, né, da atualidade. E escrevemos esse meu primeiro disco foi submetido a um edital de música, onde a gente recebia um recurso e gravava o disco. Aí esse meu amigo, que é um grande músico maravilhoso e que ficou dizendo, você precisa fazer um disco, um álbum, ele escreveu um projeto para ele, para o disco dele, e um projeto para mim. Ele escreveu, os dois, a gente tava concorrendo, e ele que submeteu os dois projetos e tal. Eu falei, ô Juliano, mas e se o meu passar e o seu não passar? Ele, não, tudo bem, não tem problema, eu quero que você grave esse seu disco e tal. E assim foi, eu fui contemplado pelo edital e a gente Ainda bem, né? Ainda bem, né? E a gente gravou. Acho que foi contemplado também, né? Ah, Acho que foi isso. e a gente gravou o primeiro disco. Eu chamei Juliano para produzir meu disco. Não chamei ele porque ele botou o projeto, não. Eu chamei porque eu queria mesmo que ele estivesse. E ele gentilmente teve essa graça de querer escreveu bonitinho assim um projeto. Porque para escrever um projeto de música é muito específico, assim, muito técnico e tal. E aí ele tinha as ideias e enfim. Aí foi assim. E te dá uma liberdade também, né? Quando você tá na banda, se a banda toca forró, um exemplo, né? Um estilo forró, e você quer fazer uma coisa que fuja aquilo ali, aquilo não vai encaixar, né? Forró na caixa. É. Então, olha, hoje eu quero tocar frevo, a galera não vai tocar frevo. Lá Uma no... banda de rock and roll. E eu lembro muito de na altura já te ouvir na massa, mas teve uma música que foi, acho que chave, né? Para essa. Eu não sei se eu observo de fora uma música chave nesse processo da transição do artista conhecido pela banda, Sim. que era o Martins da Massa, do cabelo sarará, conheço muito do cabelo laranja e tal, daquela música do YouTube, né? E aí rolou um certo YouTube, né? Ainda era YouTube antigamente, né? Hoje já é TikTok, a gente é da época do YouTube. É. E aí eu acho que essa música, particularmente para mim, que não te conhecia pessoalmente, mas só em ver, acabou sendo essa grande virada na tua carreira. Não sei se tu observa dessa Qual é a forma. canção? Queria pra te dar. Eu acho que ela foi a música da virada, né? Todas Foi. as pessoas que eu vejo dizem assim, eu conheci Martins por causa daquela música do YouTube, que foi uma versão despretensiosa, né? Foi. Eu fiz uma música, eu já estava quase nessa transição de começar a possibilidade de uma carreira solo e tal. E aí, um dia eu fiz uma canção, que é essa que você está falando, Queria Ter Pra Te Dar. E aí fui convidado para fazer Era um encontro, assim, um sarau muito bonitinho no agreste de Pernambuco, numa região muito especial, chamada Garanhuns, uma cidade. E aí... Terra do Presidente. A terra do e de presidente. Dominguinhos, né? Dominguinhos nasceu lá. E Dominguinhos também nasceu lá. Eles nasceram lá quando era outro nome, né? É verdade. A minha avó também, viu? Mas é Garanhuns. É verdade. E aí fiz esse programa, esse festivalzinho, esse sarau, e gravaram. Então a primeira vez que eu toquei esta canção foi gravada e depois eles puseram no YouTube. E aí deu uma bombada assim, tremenda. As pessoas ouviram bastante. Na época não tinha TikTok, Instagram já tinha, mas era muito... Não tinha tanta adesão que tem hoje em dia e tal. E a música foi rodando muito, muito assim. Aí eu tive a honra de ser gravado por Almério, meu queridíssimo amigo. O segundo álbum dele, ele fez uma versão desta canção. Eu nem tinha gravado assim, um fonograma... enfim, gravado num disco, e ele gravou, e aí era uma das canções também mais pedidas, assim, no show dele. Almério foi uma pessoa muito especial, assim, pra mim, porque ele sempre toca as minhas músicas, é um baita compositor, um compositor muito especial, mas ele tem essa doçura de também de pegar as canções dos amigos e fazer a versão dele, que é sempre espetacular, né? Então ele toca, até hoje ele toca Queria Ter Pra Te Dar no repertório dele, toca Me Dê, toca outras coisinhas da gente também. Eu achei fantástico. Ele pegou uma obra-prima e deu para Almério e fez assim, olha, toma aí. E Almério transformou em outra obra-prima, né? Quer dizer, a gravação de Almério também é uma coisa fantástica. Então, quer que eu toque um pouquinho dela? Quero um pedacinho, pode ser, pessoal. Eu não, todo mundo quer aqui, então...
embaraço a tua tez. Há de haver algo no mundo mais conciso. Preciso que tu venhas a me desconfigurar, né? Me molhar com teus olhos de mar. Era imenso e eu já nem sei. Tua voz ornamentava o meu juízo. Que eu não tenho pra me justificar, mas eu queria ter pra te dar uma coroa de rei, um anel pro além-mar, pro invisível. Que eu não tenho pra te presentear, mas eu queria ter pra te dar. Se a razão já não convém, é preciso suturar o indeciso. É claro, coragem que eu não tenho de me vulgarizar, mas eu queria ter pra te dar. Oba! Beleza. Por falar em queria ter pra te dar, Martins, você é um cara que tem muitos parceiros, né? Tenho. Então você liga pra ele e faz, olha, queria uma canção pra te dar. Como é que é? Como é que funciona essas parcerias com o Juliano, com o PC? Como é que funciona? Eu tô falando isso porque a gente vai entrar em um assunto já, que é o Ney Matogrosso ter gravado agora o Martins. Agora não, um tempo, mas na televisão ele optou por cantar uma música tua que é em parceria com o PC. Mas tem vários amigos que são parceiros. Como é que funcionam as tuas parcerias de uma maneira geral? Olha, a gente faz muito assim. Às vezes eu gosto de fazer letra e música. Mas gosto mais de letra, assim, gosto de escrever, assim, sentar e fazer a letrinha. E aí, na maioria das vezes, quando as minhas parcerias acontecem quando eu não consigo concluir uma canção. Ou então, ok, às vezes eu encontro com um amigo e a gente senta pra compor. Massa. Mas na maioria das vezes eu tô aqui tentando fazer uma música e, poxa, não. Às vezes até consigo fazer uma melodia ou uma letra, mas, poxa, não tá encaixando, não tá Vou sendo. te passar meu WhatsApp, tá? Ah, por favor. E aí assim, então quando eu não tô conseguindo, isso aqui é a cara de Juliana Holanda. Pega e mando. Holanda, vê aí, bota aí uma melodia ou senão uma letra. Termina isso aí. Aí Juliano é rapidíssimo, né? 3 minutos, ele manda uma música linda, maravilhosa e tal. Deixe foi assim. Minha parceria com o Juliano. Eu fiz a letra no avião, na pandemia, assim, na primeira aberturinha da pandemia. Fiz para um grande amigo, a parceria minha e de Juliano, para André Brasileiro, por acaso também meu produtor e meu empresário. E eu nunca entendi esse negócio de produtor e empresário, são coisas distintas, né? Eu também não. Eu também não, que bom, então, ótimo. E aí fiz a poesia no avião. Deixe que tudo que é no corpo se revele, para que a vida cicatrize todo trauma, que o desejo seja o anexo da pele, a liberdade do corpo físico da alma. E fiquei, poxa, isso aqui dá uma música muito legal, porque até então era uma poesia mesmo assim. Aí fiquei, ó, tentando, não conseguia vir a melodia, não vinha. Eu, Juliano, liguei pra ele, aí Juliano fez várias melodias e eu não gostei de nenhuma. Aí eu falei, poxa, a Holanda, acho que não. Vou tentar aqui fazer mais uma coisinha. Aí fiquei... Aí consegui fazer a melodia e a letra já tinha. Aí eu falei, poxa, então a música tá pronta. Aí eu falei assim, Juliano, desculpa, mas eu terminei tudo, perdesse a parceria. Aí ele faz, espera aí. Aí, 2 minutinhos ele manda o texto, que é a última estrofe é dele. Eu fiz 2 estrofes e a última é dele. E aí eu fui lendo, aí ele me ganhou na seguinte frase, que diz assim... Como é? Sinta o perfume se espalhar na casa inteira,
atravessar o alumínio da janela. Ele botou alumínio da janela na música. E aí eu achei uma graça, porque alumínio, tipo, poxa, a música tem um negócio e tal. E a metáfora é linda, né? Tipo assim, eu nunca pensaria num negócio desse, né? Deixe, como é? Sinta o perfume se espalhar a casa inteira, atravessar o alumínio da janela. Falei, tá, ganhou a parceria só por causa do alumínio. Sim, então com o Juliano, com o PC, agora vamos lá, você pensou, o Juliano, a Zélia Duncan gravou, né? A Alméria gravou com Bethânia, teus parceiros, de repente, pô, e minha vez vai chegar, né? E aí chegou, assim, muita gente hoje já grava Martins, Daniela Mercury e tal, mas eu acho que no momento, talvez, o intérprete, porque tem o Martins compositor e intérprete, mas, quer dizer, intérprete, mas também o Martins compositor, Sim. não é? Que não é só essa vozinha linda, não, também, viu, pessoal, né? Tem isso, eu acho que quando o Ney Matogrosso resolveu, não só resolveu gravar a tua canção, mas te defender enquanto artista, Sim. né? Porque o Ney não só gravou, mas ele faz questão de onde chega, fala do teu nome, sabe? E escolheu agora cantar essa canção. Me conta como é que foi o processo, como é que foi, como é que é essa relação? O Ney um belo dia te ligou e disse, Martins, quero gravar tua música. Como é que foi? Você sabe que até hoje eu não acredito, assim. E aí, outro dia ele me ligou, assim, aí eu peguei o celular e tinha Ney Matogrosso. Eu, conversa que Deus tá ligando pra mim. Que é uma coisa muito surreal pra mim. Porque imagina, Ney é um dos artistas mais importantes da música brasileira e como postura de para além da arte, como ser humano, assim, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu acho ele muito, muito honesto com o que faz, sabe? Muito fiel ao que ele acredita e uma pessoa muito que tem uma empatia pelas pessoas, um sujeito muito inteligente e tal. Então, assim, é meio maluco. A história do Estranha Toada, quando ele gravou, foi o seguinte. Tem um grande amigo nosso, o José Maurício Maquilini, que faz o Prêmio da Música Brasileira. Ele é o sujeito responsável por fazer esse prêmio, que é um prêmio muito importante no Brasil. Antes desse prêmio, se chamava Prêmio Sharp de Música, que era uma marca, enfim, que era dos pais dele, mas ele ficava responsável por mediar e tal. E daí, enfim, ele ficou responsável por isso e migrou para Prêmio da Música Popular Brasileira. Ele é um sujeito muito importante, assim, muito especial, muito gentil e gosta de música. Sobretudo, gosta de música e de poesia e de voz e tal. Então, um dia, ele me chamou, eu, Juliano, Almério, uma galera, para fazer um programa que ele tinha. O nome do programa chamava Por Acaso, ainda existe. Gravamos no Rio de Janeiro com Alceu Valença. Era tipo assim, Alceu e a nova geração da música pernambucana, brasileira. Então eu tava lá, o PC Silva também estava, que é compositor que fez essa canção comigo, e eu toquei a música, essa canção. Toquei, ficou gravado, e ok. Passou alguns anos, Ney estava na casa de Zé Maurício, aí Zé Maurício falou assim, Ney, eu queria mostrar os compositores lá de Pernambuco e tal. E aí botou na TV, assim, para o programa. E nem me contou que o programa ficou passando lá e eles ficaram conversando e tomando um vinho, uma água, sei lá, comendo e tal, e conversando e tal. E ok, e a música tava lá passando como um fundo, assim, um BG. E aí, de repente, ele disse que comecei a tocar essa música e ele gostou do negócio que eu não gasto, como é? Derramando versos a quem não vale uma vogal. E eu cravaria meus dentes na tua garganta pra te morder as mentiras que saem da boca. Aí ele fez, que música é essa? Aí eu falei, Zé Maurício, que canção é essa? Ele disse, de Martins lá, Martins e PC e tal. Aí ele falou assim, vou gravar. Aí ele, tá. Aí o Zé Maurício mandou mensagem pra mim, olha, eu acho que nem é uma pessoa que quando ele fala uma coisa, ele de fato faz. Ele ouviu a música, amou e disse que ia gravar. Aí eu, Zé Maurício, não fala um negócio desse não, eu não vou nem comemorar agora, só quando eu vi e tiver gravado e tal, aí beleza. Por hora eu vou ficar na minha. Enfim, rolou. E é especial porque ele gravou essa canção num disco que ele comemora 80 anos de vida, é um disco especial. Se chama Nu, como é o nome do disco? Nu com a minha música, será? Que ele cantou, essa canção é de Caetano Veloso, ele regravou essa canção, eu acho que o nome do disco é uma coisa assim, que ele comemora 80 anos de Espetáculo, existência. eu quero botar meu bloco na rua, né? Mas o que acontece? Disco, Isso. não lembro precisamente. Ele gravou um disco na pandemia
Mas esse repertório desse disco ele não levou pro palco. Como ele tinha um show que era Meu Bloco na Rua. Meu Bloco na Rua. É. E antes da pandemia ele tinha muitos contratos para fazer e tal. Isso ficou ali meio paradinho por causa da pandemia. Quando ele voltou, ele tinha que cumprir toda essa agenda. Então ele não deu tempo de montar o show do disco do 80 anos. Então ele não tocou a minha música no show. Aí passou anos. Aí um dia no carnaval deste ano, eu tava no carnaval lá em Recife. E a gente tava no palco do Marco Zero, ia subir, muitos artistas, aí Ney tava lá, eu encontrei com ele, a gente ficou conversando um pouco, ele falou assim, vou botar sua canção no meu repertório, no disco, no meu bloco. Eu, sério, né? Ele, sério, meu próximo show, tô ensaiando ela, no próximo show vou botar. E tá cantando a música o tempo inteiro agora, fez agora um programa lá do Altas Horas, cantou. Uma delícia, eu fico bobo quando eu vejo assim, eu falo, meu Deus, uma música que eu fiz ali sentado no chão da minha casa, com um violãozinho. Rapaz, e uma coisa que eu acho muito interessante na tua obra também é que eu acho que a tua força é de hoje ser um cantor que chega pra fazer um show com músicas autorais e tem um público, assim, um público já significativo, sabe? Sim. Porque normalmente o cantor canta, sei lá, 5 músicas próprias, mais 5 cover, né? E Sim. tal. Não que você não faça, o Martin Sim, que também eu tem um gosto. show de versões, né? É, Mas eu acho isso, para um cara, de certa forma, jovem, é muito bacana te ver, assim, poucos artistas hoje defendem com tanta força. Você, o Almério, talvez. O Almério ainda canta canções tuas, né? Mas assim, Sim. o teu show é quase todo de canções tuas, basicamente, né? O Tim Bernardes, talvez, mas sim. a maior parte dos cantores. Mas isso é só uma observação que eu acho interessante pra gente poder falar dos teus discos especificamente, porque o teu primeiro disco são todas canções tuas. Todos. O segundo também, né? Só tem Uma regravação, que é do. duas. Uma regravação que é um samba, que eu fiz de outro arranjo, do Jorge Aragão, chama Eu e Você Sempre, que é uma canção que eu acho linda. Eu via quando eu era adolescentezinho assim, era um pagodão, logo, logo assim, que puder eu telefonar. E eu achava lindo. Aí depois, ficando mais velho e tal, eu ouvi aquele negócio, gente, que letra tão bonita e tal. Preciso gravar isso, gravei. E regravei uma canção do Igor de Carvalho e Juliana Holanda, chama Tá Tudo Bem. Aí todo o resto são canções minhas. Que são dois parceiros teus. Dois Bom, parceiros meus. mas me conta, o primeiro disco normalmente de um artista é aquele disco que é um compilado de coisa, né? Não foi pensado para ser o primeiro disco, normalmente. Sim. Mas, pega uma música quando você tinha 15 anos, outra quando você tinha 19, 21 e tal. Acaba sendo um disco meio fracionado nesse sentido. Sim. Mas o segundo já é um disco um pouco mais pensado. Mais né? pensado. Seja em capa, em projeto gráfico e coisa do gênero. Me conta, como é que foi fazer? Qual a grande diferença do processo de produção do primeiro para o segundo, no sentido da composição especificamente? Se o título do disco já estava na tua cabeça, eu quero que seja esse, o segundo, por exemplo, né? Interessante e Obsceno, ou surgiu naturalmente o processo de criação de ordem das faixas? O que é que diferiu o processo do primeiro para o segundo, de uma maneira geral? Tá. O meu primeiro é exatamente isso que você falou. Eram canções que eu tinha, muitas canções, e eu precisava registrar. E o meu primeiro disco pra mim ele é muito especial porque eu acho que é um disco que me colocou no lugar de compositor. Muitas músicas desse meu primeiro álbum foi regravado por esses artistas, por Simone, Daniela, Margareth Menezes, Ney, enfim, o próprio Almério. Então é um disco que me coloca como compositor. É um disco muito especial, mas não é exatamente não sei, assim, meu primeiro álbum, eu gosto das músicas e tal, mas não é um som que me pega tanto. Acho um disco especial. Foi Juliano Holanda que produziu, que é um baita produtor. Eu dizer isso, nada diminui a grandeza que ele tem, de forma alguma. Mas digo que é um disco muito mais do produtor do que meu, assim. Mas tem as minhas canções, por acaso tem minhas canções e tem parceria com o Juliano também. Ok. O meu segundo álbum, não. Aí foi um disco que eu pensei, bonitinho, as músicas, quem ia tocar, quem ia produzir. E o nome do álbum é interessante, Obsceno, por causa da música, mas eu sou muito ruim para botar nome em coisas. Porque as coisas são tão imensas e sintetizar num só lugar é muito difícil. É muito difícil encontrar uma palavra pequenininha que tenha 5 sílabas ou 2, ou que tenha 2 palavras, ou mesmo um verso, e abraçar uma imensidão de possibilidades da imaginação, enfim. Aí eu tenho dificuldade de botar nome de coisas. E aí
Interessante e Obsceno era uma canção que eu tinha feito na pandemia e já tinha tocado bastante, e ela ficou muito conhecida sem ter registro fonográfico. E depois eu gravei com o Almério ao vivo e quis gravar no meu segundo álbum solo. E aí o nome disseram assim pra mim, meus produtores, Tadeu Gondim, que está ali, ele também sugeriu: bota Interessante e Obsceno, meu filho. Eu falei, mas não, mas todo mundo já conhece essa música. Eu quero gravar essa música num disco, mas ser o nome do meu álbum fica uma coisa, não sei e tal. Aí ele, então pense em alguma coisa. Eu fiquei pensando, não vinha nada. Eu disse, gente, qual é a palavra, ou mesmo um verso que vai dizer o que eu quero dizer nesse disco? Não consegui. E só me vinha Interessante e Obsceno, Interessante e Obsceno. Eu, não vou botar esse nome, porque já tá. Todo mundo já conhece qual é a novidade e tal. E aí, velho, fui fazer a capa do disco, e aí fiz não sei o que, isso aqui. Aí a minha amiga, uma grande amiga fotógrafa, falou assim: Ô Martins, por que você não faz uma foto meio assim, peladinho? Eu, de forma alguma, tá maluca? Não. Ela, vai menino, vai ser fofinho e tal. Porque assim, não vou fazer Ashley. Ela, veja só, você vai fazer assim, você vai sentar, aí você pode pegar o violão. Eu disse, não, violão não, sem violão na frente. Ela, tá bom, você vai sentar, vai ficar assim, aí fica assim, vai dar certo. Aí eu, ai, que vergonha, não sei o quê. Ela, tá bom, eu vou sair, você tira a roupa, quando voltar você já fica prontinho, eu vou lá e tiro a foto e saio. Aí eu, tá bom. Aí ela ficou, deixa de tua besteira. No carnaval tu fica quase nu aí no povo, assim, carnaval é carnaval. E aí, enfim, fiz aquela capinha e tal. Ela mostrou a foto, eu falei, bonitinho, não sei, não fico tão à vontade, meu corpo assim, na capa, exposto pelo meio do mundo. Não sei se eu quero. Passou, e aí fomos escolher as fotos do disco. Aí todo mundo só queria aquele disco que eu tava meio peladinho, assim, não é tão peladinho. Eu tô pelado de fato, mas O povo gosta, né? mostra nada. Todo mundo quer isso. Mostra só tem cabelo. Só tem cabelo e nariz na capa. E aí pronto. Aí escolheram essas fotos, todo mundo achou, não, eu acho que essa foto. E qual o nome que sugere essa foto? Pô, Interessante e Obsceno, pô. Tá bom, Interessante e Obsceno. E hoje eu gosto muito. Ainda bem que ficou esse nome. Acho que é um nome que é exatamente isso. O disco é exatamente isso. É interessante. Não sei se seria muita pretensão dizer isso, mas ao meu modo, com toda a humildade, acho que é um disco interessante, que tem uma letra, tem de letras que, bom, durante esse tempo todo que venho tocando e fazendo as coisas, eu recebo pessoas maravilhosas, assim, que vêm falar assim pra mim, olha como sua música me ajudou, sobretudo no momento da pandemia, a canção Deixa, a canção Interessante e Obsceno, foi um alento pra mim, uma canção que eu mandei pra um amigo que tava muito ruim, uma amiga que tava precisando ouvir isso e tal. Eu acho isso interessante. E a parte do obsceno é a lascividade que todos nós temos, né? Então, tem a coisinha também, né? O que mais sua boca faz além de cantar bonito pra mim? Tem as coisinhas, tem as safadezinhas e tal. Então eu acho que é um nome que corresponde, diz exatamente o que o disco quer apresentar. E conhecendo o disco, de fato faz sentido. Ela sugere um relacionamento a três, tem uma música chamada Nu, não é? Quer dizer, a música toda vai se coadunando para que o título ganhe força. Mas já que a gente tá falando muito aqui, desse disco, qual é a tua música favorita? Tem uma favorita ou não tem? Tenho. Ah, é? Eu gosto muito de... É porque do nada, o Interessante e Obsceno e Deixa são duas canções muito importantes e especiais pra mim. Só que como é uma coisa que eu já toquei tanto, e gosto de tocar, adoro, enfim, gosto mais de tocar quando tem pessoas para me ouvir do que tocar em casa. Em casa eu não toco muito ela. Tirando essas duas, que é muito importante, uma que eu acho muito gostosinha é a última música do disco, que ninguém deu muita bola e tal, mas eu adoro, que ela tem um swing, assim, ela chama Voltar Pra Si, que é uma parceria grande, é eu, Juliana Holanda, PC Silva e Marcelo Rangel. Gosto muito dessa música, quase ninguém deu muita bola, mas eu acho ela uma gracinha. Mas a gente tá aqui pra dar bola. Tu quer tocar um pedacinho pra gente? Você sabe que eu não... É isso, como eu não toco ela muito no show, eu peguei você nem se eu lembro. Mas eu tava até passando o som com a harmonia dela, mas... Deixa eu tentar. É fácil, ó. Quando você quiser me mostrar o seu jeito mais cordial, você pode
pode chegar devagar, também pode queimar o sinal. Não carece de economizar. Já esqueci a harmonia. Você pode chegar, se chegar. Enfim, não vou lembrar agora não. Mas é uma coisinha assim, ela tem um balançozinho. Encaixe muito mais que perfeito entre o coração e o peito. Duro mais do que um diamante, maior que o melhor instante. Encaixe muito mais que perfeito. Enfim, eu gosto mais pelo... Coisinha do violãozinho, assim, do swing, eu gosto. Queria eu esquecer as coisas e fazer tão bem feito assim. Imagina, se todo mundo que esquecesse fizesse dessa forma, né? A gente tava bem. Mas, Martins, a gente tá chegando na parte final da conversa, mas por falar em esquecer, tem músicas que de fato você acaba não esquecendo, né? Que você cresceu ouvindo, mas que também uma geração, a sua geração, cresceu ouvindo, que é o seu lado não autoral. Quer dizer, quem canta também recria. Então, quando você faz um show de versões, a música também é um pouco sua, né? Sim. Você tá dando a sua cara e tal. Mas como é que surgiu esse show, né? Versões, que é um show super aclamado, pelo menos como eu falei, lá em Recife se você anunciar o show hoje, de manhã, de noite já não tem mais ingresso, né? Como é que surgiu esse show e como é que ele foi ganhando forma, né? Se ele foi mudando o repertório ao longo do tempo, ou se é um repertório fixo. Maravilha. Eu tive essa ideia com os meninos que trabalham comigo, Tadeuzinho, enfim, André, de montar um show de canções que me serviram como referência e sustentáculo para as coisas que faço. Então eu fui meio que resgatando todas aquelas músicas que eu ouvia. Então eu toco até brega pernambucano, que eu amo. Toco do meu jeitinho, faço umas coisinhas assim. Você jurou pra mim que vai me amar, não consigo mais te esperar e tal. Então fui juntando todas essas canções assim, um pagode, não sei o que lá, e o Caetano, Gil, Alceu Valença, e aí Marina Lima. Juntei essas canções, que eram canções que eu ouvia na minha adolescência e tal, ouvia em casa, e tive a ideia de montar esse show e também inserindo algumas canções que fiz. Quando a gente fez lá em Olinda, a gente fez na casa de Alceu Valença, lá que ele tem uma casa Estação da Luz, uma casa muito especial e tal. E aí fizemos o show lá, e aí era para ser um show, aí esgotou muito rápido, aí fizemos mais outro show, aí esgotou, aí foram 3 shows. Eu fiquei para morrer assim, de cansado, mas adorei. Aí resolvemos gravar, ter o registro desse show, e aí ficou uma graça, porque botamos microfone assim pro público e tal, e isso é uma coisa muito intimista. Então as pessoas ficam ali e quase que pedem música e cantam comigo, aí estão um pouco bebinhos assim, aí ficam, você quer... Você sabe que no primeiro dia a gente tava gravando, aí tinha um rapaz muito, muito legal, muito entusiasmado, eufórico assim, expansivíssimo. Então ele ficou o show inteiro. Ele ficou assim bem perto do microfone, e a gente usa um microfone condensador, que é um microfone mais sensível assim, então ele capta tudo, que é bom e tal para, enfim, para gravação ao vivo. Então ele ficou assim na frente do palco, e ele ficava assim: gostoso, maravilhoso, meu Deus, o show inteiro. E eu ficava agradecido, querido, muito obrigado. Aí chegou uma hora que eu falei assim: meu amor, estamos gravando, assim, por favor, um pouquinho, se contenha, bem pouquinho. No final a gente vai se abraçar, a gente vai tirar foto, vai beber um whiskyzinho se quiser. Mas agora, ele não, desculpa. Aí, tipo, fez uma música, na próxima música ele: eu não aguento. Resultado, gente, a gravação ficou, não ficou, né? Porque ele gritava tanto que isso saía no meu microfone, saía no microfone do instrumento, que a gente botou um microfone, saiu no microfone do meu amigo, e aí perdemos a gravação. Tá lá, é bonitinho, assim, dá pra lançar umas 2 músicas, vai ficar engraçadinho até. E aí resolvi fazer outro show desse, e foi esse mesmo esquema, assim, lotamos uns 3 dias, aí eu gravei, aí dessa vez ele não foi, eu disse: olha, vocês proíbam ele, assim, se ele chegar na frente, diga que ele entra só no final.
No o outro show a gente não vai gravar, ele pode ir, aí eu vou amar, eu vou ficar achando uma graça, eu vou gritar com ele, mas agora não. E aí, enfim, gravamos. E aí, é isso, vou lançar esse disco, assim, e pra mim é muito bonitinho, assim, porque eu realmente gosto. Eu me considero muito mais compositor do que intérprete. Mentira, eu gosto muito de cantar e tal. Gosto bastante de cantar. Sou um intérprete. Mas o lance da composição, pra mim, eu tenho mais um certo. Tem uma certa vaidade na questão da composição, assim. Eu digo uma vaidade mais que nos coloca de estímulo para querer nunca parar. E tipo assim, poxa, quando sai uma coisa, eu escrevo uma coisa que eu acho minimamente interessante, eu falo assim, porra, que legal, fiquei feliz de escrever isso. Isso acontece muito eventualmente, porque meu signo não deixa que isso aconteça sempre. E ainda bem, porque eu sou virginiano e virginiano é danado, né? Porque a gente sempre precisa que alguém diga: olha, isso aqui é legal. Aí eu digo: eita, é mesmo, né? É muito legal e tal. Isso é bom porque de alguma forma dá um estímulo pra gente nunca querer sempre fazer e nunca achar que tá fazendo uma coisa maravilhosa, porque não tá, porque existe um milhão de gente que faz coisas incríveis e tal, e você é tão somente mais um que faz. Eu me coloco nesse lugar, mas com muito. Eu gosto de estar vivo, eu gosto de escrever, eu gosto de conversar, eu gosto de, sabe, estar aqui conversando com um amigo, enfim, que tem uma referência muito imensa de música, sabe tudo, conhece tudo. Isso aqui eu vou mostrar, Ivan, tu conhece isso aqui? Ele conhece, rapaz, isso aqui foi em 1979, o cara era o compositor, era. Espera aí, pô, você não pergunta isso. Quem é isso que eu tô vendo aqui? Então é isso, eu gosto disso, gosto de compor, gosto de conversar, de cantar e tal, mas acredito que a minha função principal, assim, mesmo que eu digo assim, sim, sou um compositor e me reconheço como tal, no sentido de tipo assim, esta é a minha função, este é meu ofício, eu acho que é na composição. Antes de a gente terminar, me fala só sobre o show versões que tu vai fazer aqui em Sim. Lisboa. É depois da manhã. Vou fazer dia 2 de agosto no Fábrica Braço de Prata. Show versões. Hã? Show versões. Show versões. Mas eu também devo tocar algumas coisas do meu repertório, as coisinhas assim mais conhecidinhas. Mas é um show só. Em geral, eu toco só canções que gosto de cantar, né? Meu mundo, você é quem faz. Fazer umas coisinhas assim, né? Música, letra e dança. Enfim, tudo em você é fugaz. Por aí vai. Se deixar, eu vou pedir Apareçam e música aqui até... divulguem o show, por favor. Então, Vou tocar também, está no repertório que eu amo, do grandíssimo poeta grande, o Vital Farias, que fez coisas belíssimas. Essa é um clássico, mas ele também fez o Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, der um beijo e partir. Foi eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Só fez coisa linda aí. E o repertório, Martins, desse show é um repertório pré-definido? Cada show tu coloca uma música nova. Imagina, Cada tu tá show. tocando, aí alguém faz, vem cá. A gente ouviu isso junto, um amigo de escola. E tu, é verdade, então tu coloca um repertório. É bem isso mesmo. Eu vou mudando o repertório. Eu acho até legal porque dá uma novidadezinha pra cada show. Tem aquele repertório que serve como um sustentáculo mesmo, assim. Sempre aquelas canções estarão lá e tal. Mas eu vou sentindo. Eu tenho uma coisa engraçada que eu faço um repertório e eu tenho depois eu descobri que Elba, olha só, que pretensão, nossa rainha maravilhosa, ela faz isso também. Alguém me falou isso que ela faz, não sei se foi Tadeu que me contou e tal. Eu falei, gente, eu faço a mesma coisa, que é o seguinte, eu monto um repertório com mais canções que eu gostaria e tal, mas fica ali como um reserva, um suporte e tal. Aí eu chego na hora pra fazer o show, e aí eu toco a primeira música, aí eu vou tentando seduzir o público, sabe? Tipo assim, aí eu tô percebendo que a primeira foi legal, a segunda, mas essa aqui não. Eu disse, então, aí eu vou trocando o repertório na hora. Então, tipo assim, o que seria a terceira música, eu vou pro final, eu vou não sei o que, não sei o que. O pessoal que vai fazer o registro e que às vezes pergunta, Martins, qual é a canção que você quer que a gente dê mais atenção? Eu digo, é o número 7, é o número, sei lá, 9. Os bichinhos, assim, ficam pra me matar, porque na hora eu mudo tudo, aí tipo assim, o número 7 vai pro segundo e tal. Aí eles ficam, eita, é agora, não sei o quê. Aí eu faço isso, eu vou meio que construindo um repertório também
público. Porque eu acho que o público tem um negócio muito engraçado, que é tipo assim, acho que o artista tá o tempo inteiro querendo seduzir a sua plateia, e eu acho que a plateia também fica seduzindo quem tá no palco, no sentido, não sei se seduzindo, mas provocando. No sentido, tipo assim, sabe, você toca uma música e a plateia tá tipo assim, tá legal, mas isso aí eu já conheço. Qual é a próxima? E aí você vai ficando uma agonia assim, tipo, meu Deus, preciso aqui manter essa conexão e tal. Acho que é isso. Martins, obrigado por ter topado Eu esse que papo. agradeço E demais, agradeço é, FENAC. fica todo Muito. mundo convidado para o show, mas também a te ouvir mais e mais e mais e mais. E queria perguntar se a gente pode terminar com qualquer música que você Ah, queira pro show, sei lá. tem uma amiga que tinha pedido, falou de uma canção, quando eu cheguei aqui, nos cumprimentamos e tal. Então eu vou dedicar pra você, para vocês. Deixe que tudo que há num corpo se revele, para que a vida cicatrize todo trauma, para que o desejo seja o anexo da pele e a liberdade o corpo físico da alma. Deixe que a sólida geleira descongele e a sensatez fluidifique o coração. Que sua sede não precise só de água, nem sua fome necessite só de pão. Deixe que tudo que há num corpo se revele. Sinta o perfume se espalhar na casa inteira, atravessar o alumínio da janela. Que a energia se renove verdadeira e a ventania nunca apague suas velas. Deixe que tudo que há num corpo se revele, para que a vida cicatrize todo trauma, para que o desejo seja o anexo da pele e a liberdade o corpo físico da alma. Deixe que a mão do tempo aos poucos lhe modele. Deixe que tudo que há num corpo se revele. Deixe que a mão do tempo aos poucos lhe modele. Deixe que a mão do tempo aos poucos lhe revele. Deixe